Nas primeiras semanas de janeiro de 2022, o número de atendimentos a pacientes com sintomas de gripe aumentou em 400% no Hospital Regional Justino Luz. Isso porque, nesse período, o surto de gripe fez muitas pessoas procurarem a unidade, sobrecarregando os setores de urgência e emergência. Houve um aumento, né, em relação aos últimos 3 meses de 2021 e a gente atribui isso à propagação do vírus influenza, né, e dos vírus respiratórios que já eram comuns nesse período do ano, né, que as temperaturas começam a baixar, há um período maior chuvoso, mas que esse ano foi um aumento mais significativo em relação ao anterior. E fora isso, os casos de Covid que ainda acontecem, né, e principalmente com essa variante da Ômicron, que ela é bem mais contagiosa. Na verdade, ela é a doença mais contagiosa da história da humanidade. Agora, no final de janeiro, a situação foi amenizada. Os pacientes passam por uma triagem de classificação de risco e os casos mais graves estão sendo priorizados. Foi seguido o fluxo de triagem que já existe no hospital, né, sobre classificação de risco, né, do protocolo de Manchester, e os pacientes eles são classificados de acordo com a gravidade. Então, por exemplo, tem 3 pacientes que eles podem chegar ao mesmo tempo, mas muitas vezes só um deles é uma ficha amarela ou vermelha. Então, esse caso ele é priorizado porque é um paciente que tem mais risco de morte. Logo, os outros, que houveram vários casos que eram, na verdade, ambulatoriais, eles iam para a fila de espera, né, que foi muito grande pela alta demanda, né, apesar de nossos profissionais de saúde terem dado o seu melhor, e havia uma certa espera por conta disso, né, mas não houve negação de atendimento, e aí com a abertura das UBSs novamente, com os do CIEM, a gente já teve uma redução significativa nas últimas 2 semanas. Outra questão no hospital regional é sobre os acompanhantes, que nos casos de gripe estão sendo evitados. Porque no setor gripal, no setor de síndromes respiratórias, desde o início da pandemia não havia a possibilidade de acompanhante justamente por isso, né? Porque é uma doença contagiosa, a gente pode correr o risco de haver aglomeração dentro do próprio hospital, que não é recomendado. Então, muitas vezes, o familiar às vezes não entendia, mas a gente sempre tentou fazer da melhor forma, explicar o porquê disso, a importância disso, para que a gente não tivesse conflito, né? E tentar resolver da melhor forma para todo mundo. E, claro, todo local tem norma, você imagina um hospital, né, que precisa de silêncio, precisa de realmente um fluxo adequado e principalmente numa situação de sobrecarga como foi essa que nós vivemos. O diretor técnico do regional ainda orienta a população que, ao apresentar sintoma de gripe, busque atendimento médico nas unidades de saúde do município. Os adultos podem procurar o CIEM e as crianças o PAIM. O UBS ou CIEM, né, para os casos ambulatoriais, e os casos que são internados, né, casos moderados a graves, eles vão fazer o teste no próprio hospital, como era anteriormente, né, para você realmente fechar o diagnóstico. Que aí você direciona o tratamento, né, a questão do isolamento também muda, né, dos sintomas, para que você tenha uma rede de contágio menor. Devido ao surto de gripe e o aumento de casos de Covid-19 em picos, o ideal é fazer o teste. Os cuidados de proteção devem ser redobrados. O Covid ele é menos secretivo, né? A influenza ela é muito mais sintomática. Muitas vezes ela é mais sintomática do que o Covid. Dá mais febre, dá mais dor no corpo, dá mais coriza, dor de garganta. Já o Covid ele tem sintomas mais específicos dele, como a perda de olfato e paladar, e costuma ter uma tosse mais seca, mas dá muita febre também, né? Então, assim, muitas vezes os pacientes podem fazer sintomas iguais até, e que realmente só o teste e o quadro clínico do paciente, exame de imagem, pode nos ajudar a afirmar o diagnóstico final. Essa questão do isolamento social hoje a gente já sabe que ele não é mais benéfico, né, em termos de isolamento rígido, ele agride a economia. Então é usar a máscara, manter a higienização das mãos, né, e tomar a 3ª dose da vacina contra o Covid, e vamos esperar também como é que vai ficar o esquema vacinal contra a influenza esse ano. Provavelmente vai se manter só nos grupos de risco, porque é uma doença que praticamente ela não interna, né? Os pacientes eles evoluem, na maioria das vezes, claro, bem, tá? A não ser que ele tenha algum fator de risco, seja idoso, doença cardíaca, imunossuprimido, que possa contribuir para evoluir para uma forma mais grave.